quero então passar para o próximo assunto tão esperado por É muitos, verdade. É teu que é... momento, tá? As Cara, pessoas eu vou clamam, deixar as claro pessoas aqui que clamam. vocês não terão o que vocês estão esperando, tá? É Quero isso, deixar cara. claro Tu tá aqui, tranquilo hoje? não vai ter rage, não vai Deixa eu ter te falar uma soco, parada. eu acho. Cara, deve ser a segunda live que tu fala isso e depois você fica completamente alucinado aqui, gritando com o Jorge Não Sampaoli, ficarei tá? alucinado, eu estou em outro momento da minha vida, vocês não Tá terão mais apaixonado, essa tá versão apaixonado. do LF maluco por causa do Flamengo. Eu acho, tá? Por enquanto, eu digo por enquanto porque eu não comecei a falar ainda. Mas Flamengo e São Paulo, final da Copa do Brasil, primeiro jogo no Maracanã. Linda festa da torcida do Flamengo, como prometido aí a vaquinha rolou. E a torcida faz uma festa maravilhosa, por mais que tiveram alguns empecilhos aí pra festa, como materiais sumindo misteriosamente. A polícia aí deu uma vacilada. Não vou criticar muito a polícia aqui ao vivo, mas enfim. Caraca, cara. Eu vi do Flamengo, porque aí ninguém me prende por aí pela rua. O que Mas pensa? enfim, eu que penso. Flamengo perde o primeiro jogo em casa. Primeiro jogo em casa pro São Paulo. Eu quero saber de vocês antes as expectativas, como vocês viram essa final, o que vocês acharam desse jogo, que é um placar premeditado. Acho que todo mundo já sentia que ia acontecer isso. Por mais que eu tenha falado que meu palpite era 2-1 Flamengo, porque, pô, fui clubista no meu palpite. Mas estava na cara que isso ia acontecer, que o Flamengo gente não ia falou 1 a 1, atravessar né? esse jogo e que o Flamengo perderia. Mas digam aí. Eu acho que eu e o Vini a gente falou 1 a 1, mané, no palpite. Acho que foi 1-1. Vocês falaram 1-1 e eu falei 2-1 Flamengo. Foi isso. Tu enlouqueceu nesse palpite, né? Mas pode ir, Vini, pode ir, Vini. Cara, de verdade, eu acho que isso gira em torno... Obviamente, o ano do Flamengo gira em torno da diretoria, porque todas as decisões tomadas foram de... Todas as decisões tomadas importantes foram da diretoria, que foi a saída do Dorival, foi a chegada do Vitor Pereira, depois a saída do Vitor Pereira por aquela multa absurda, depois a chegada do Sampaoli, entre as contratações também. Então, tipo, muito complicado. Só que o Sampaoli já mostrou que ele não é técnico do Flamengo. Tipo, já disse do Careca. O Careca já não tá fazendo mais o que apresentou, né, no começo da temporada. No começo, quando ele chegou, né, e tal. E, tipo assim, é aquilo. Em relação a números, o Sampaoli é, de longe, um dos piores, né? Tal. Dos menos piores, podemos falar assim. Porque, tipo, tem que pegar aqui, ó, o aproveitamento do São Paulo nos últimos times. O Olympique de Marseille, ele teve 62% de aproveitamento. O Sevilha, 54%, caiu um pouco mais. Já no Flamengo, tem 63%. Um aproveitamento até maior do que do Olympique de Marseille e do que no Sevilha. Só que, tipo assim, por esses números frios, vocês vendo esses números de maneira fria, são números bons do São Paulo. Só que o problema eles não são ruins, na verdade, né? Eles são até bons. Só que o problema são os jogos que o São Paulo perde e da maneira que ele perde. E é isso que tá pesando muito, entendeu? Porque, tipo, não adianta você chegar até a final da Copa do Brasil e aí você escala um time totalmente sem tática contra o São Paulo, que é um time bem treinado, entendeu? E além disso, você toma atitudes que, na minha opinião, foram vergonhosas, cara. Quero saber a opinião de vocês sobre o São Paulo, de verdade. Cara, vergonhoso aí. Acho que ele nem deveria ter chegado a essa final como treinador do Flamengo. O trabalho dele, traz números, mas é péssimo o trabalho dele. Sem gestão de elenco, é um cara que tá esquecido, deixado de lado pelo elenco. Você vê que os jogadores não estão nem aí para ele, para a existência dele, e ele não tá nem aí para o Flamengo, para nada. Fica claro isso quando nem acabou o primeiro tempo e o cara vira as costas e vai embora. Isso me deixou completamente maluco. Eu tava tranquilo, irmão. Tava tranquilo vendo o jogo. Nem estava irritado. Já sabia que o time ia jogar mal. Mas quando eu vi que ele fez isso, eu fiquei maluco aqui em casa. Eu fiquei maluco em casa com meu pai, a gente ficou transtornado. Eu falando, pô, esse cara tem que ser demitido, demitido. Volta com jogadores comandando o time. Volta com qualquer um. Bota o massagista, o Gandula. Gandula pra ser o treinador, mas não manda esse cara voltar. Manda esse cara a merda, esse careca. E, pô, você vê, aí tem a parada técnica. O time jogando muito mal. O cara não dá uma instrução pro time. O Dorival no São Paulo, galera, rodinha aqui, ó. Junta. Pô, não, aqui, ó, pranchetinha. O São Paulo tá parado aqui. Tu viu que caiu no momento de ameaçar jogar a garrafa nos jogadores? Meu irmão, se ele faz isso, eu tinha que comer ele na porrada, irmão. Eu não queria nem saber, filho.
Se eu sou jogador e o técnico taca uma garrafa em mim, eu como ele na porrada, na beira do campo, filho. Não quero nem saber. Ela chama a torcida. Ela fala assim, ela chama a torcida junto de mim. Cara, por favor, Maluco, alguém faz o corte dele falando que não ia ficar revoltado. E Cara, agora tá mas, falando cara, aí, que tá batendo vou sobre- fazer, vou postar. Por eu tava favor, querendo velho. dizer. Aí, Dorival lá, junto o time, rapaz. Galera, ó, tava 0x0 ainda. Tá 0 a 0. Não, vamos jogar aqui, aproveitar os espaços. O time do Flamengo tá dormindo, como tava. Os caras não conseguem criar uma jogada, o time é só chutão pra frente. É amor pelo balão, que eles não amam porra nenhuma. É não sei o que, jogo de maluco. E aí chega o Sampaoli, andando pra lá e pra cá. Até o Cazé falou isso, quando eu vi, ele falou que o Cazé pensou a mesma coisa que eu. É o Bruno Henrique conversando com o Léo Pereira. Não, o Léo Pereira não sei o quê. É o Gabigol conversando com o Davi Luiz na rodinha. Davi Luiz é o treinador do Flamengo. Não, galera, não sei o quê. E o Sampaoli pra lá e pra cá, igual um maluco, igual um retardado, pra lá e pra cá andando, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco, o jogador tudo entrando em campo já, acabando a parada técnica, aí ele vem e fala alguma coisa, não sei o quê. Aí o time volta a jogar, bebendo uma aguinha e volta da mesma forma. Até tentou algumas coisas ali o Flamengo no primeiro tempo, mas tentou assim, sem vontade nenhuma, sem esquema tático nenhum, time uma bagunça em campo, uma bagunça técnica, um time completamente desarrumado. O Léo Pereira faz uma partida que ele errou tudo que ele tentou, fazia uma excelente temporada, nem posso reclamar, ele vem jogando bem desde o ano passado, mas ontem, irmão, ele errou tudo, todos os passes, até passes de meio metro ele errou. O time muito mal, Ayrton Lucas, péssimo na partida, no primeiro lance já acaba numa falta bizarra, e aí faz a mesma coisa no gol do São Paulo. Se joga de uma forma bizonha. Um gol ridículo que o Flamengo tomou, ridículo mesmo, e um gol já premeditado. Que esse lado direito do Flamengo, por onde sai o cruzamento, estava completamente exposto. Não sei se vocês concordam comigo, acho que vocês viram isso. Ele escala o Gabigol como ponta direita, o Gabigol não dá suporte nenhum pro Wesley. O Wesley jogando sozinho aqui na ponta, um jogador sem tanta experiência, que estava marcando o Caio Paulista, lateral, marcando lateral, e o ponto do São Paulo livre aqui. São Paulo passeou em cima do Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, claro, cai um pouco de rendimento, o Flamengo tenta buscar um pouco mais do jogo, mas sem tanta efetividade. Mas enfim, primeiro tempo ridículo do Flamengo, pavoroso, desastroso, e pra mim, por conta disso, o São Paulo não tinha que ter nem voltado pra segunda etapa. Cara, eu vou te falar, o que mais me incomodou não foi nem a saída dele no primeiro tempo, tipo, antecipada. Porque, tipo, faltavam poucos segundos pra acabar o jogo, se eu não me engano. Mas, tipo, essa parada de dar as instruções, sabe? Porque isso me incomoda muito, porque a parada técnica é uma pausa ali para os jogadores se refrescarem, mas também é uma pausa ali para o técnico dar instruções. E o Flamengo não estava jogando bem, sabe? Tava com o meio campo fraquíssimo, São Paulo tomando as decisões e tal, e o Flamengo tava jogando bem, e tipo, a parada técnica não aconteceu aos 20 minutos, aconteceu aos 28, quase 30. Então, tipo, já tinha acontecido mais da metade do primeiro tempo, então, tipo, tinha ideias concretas. Às vezes, a gente vê jogos que são muito parados, até os 20 minutos do primeiro tempo, as equipes ainda estão tentando achar brechas estudando, mas não era o caso, a partida estava muito aberta, cara, estava muito aberta, entendeu? E mesmo quando é um caso de que o time tá pressionando, amassando o outro... o técnico, até o que vocês falaram no caso do Botafogo, o técnico é o líder do elenco. Se ele chega pro elenco e fala, não, rapaziada, vamos continuar tentando, vocês estão no caminho certo, tenta fazer um chute diferente, tenta um chute mais de fora da área, alguma coisa diferente, porque a gente tá jogando muito bem, estamos tentando, o gol uma hora vai sair. Mas o Flamengo não fazia isso, o time era uma bagunça dentro de campo e o técnico não fez nada. Como que o líder do... Qual a ideia que você passa pros teus jogadores? Que tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo perfeito. Não, mas é isso que acontece. O Flamengo tá sem um líder, não tem treinador. É um maluco que tá ali na beira do campo, que os jogadores fingem que estão seguindo as instruções dele, entendendo o que ele tá falando. Porque ninguém entende o que ele tá falando também, né? Que ele não fala um portunhol, nem portunhol, fala um espanhol que ninguém entende. Que, meu Deus do céu. Cara, isso me incomoda muito, cara, de verdade, porque, tipo, tu vê o Veguete, por exemplo, tipo... Chegou agora, 3 semanas. Chegou tem pouco tempo no Vasco, já tenta falar um português, São Paulo ele não tenta de jeito nenhum, filho. Cara, bizarro isso. Mas, Arthur, eu quero saber de você, meu amigo, o que tu achou das atitudes do São Paulo? Eu queria saber de você algo muito importante, que foi, pra mim, a principal mexida do São Paulo no time, que foi a entrada de Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, Perfeito. BH e Gabigol pelas pontas, Pedro de centroavante.
Pedro isolado lá na frente, Gabigol isolado na ponta direita e Bruno Henrique isolado na ponta esquerda. Queria saber dessa decisão do São Paulo aí, de mais uma vez entrar com uma formação diferente, né? Diferente. Cara, antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou muito feliz aqui nesse programa, tá? A gente sabia que esse rage da LF, ele ia acontecer. Ah, não, hoje eu vou ficar mais calmo. Mentira, era só questão de tempo. Por favor, você que tá assistindo, faça o corte dele falando que não ia dar rage e depois ele falando que se o São Paulo jogasse uma garrafa nele, ele ia bater no São Paulo. Mas vamos lá. Falando um pouco mais da parte tática desse jogo, é o seguinte. A gente sempre bate muito nessa tecla em relação às escalações do São Paulo e o fato dele não repetir o mesmo time. Isso também é algo que me incomoda, tá? Porque a partir do momento que você tem uma ideia e o seu time entendeu a sua ideia, ou pelo menos pareceu que entendeu, é justo que você mantenha aquele elenco e mantenha aquela base, né? Verdade. Isso foi visto, cara, naquele jogo contra o Botafogo. O Flamengo não tinha o Arrascaeta e entrou com um time muito sólido, um meio-campo povoado. Naquele jogo, se eu não me engano, o Flamengo teve 4 meio-campistas, mesmo jogando no 4-2-3-1. O meio-campo, se eu não me engano, foi Pulgar, Vitor Hugo, Gerson e mais alguém no meio que eu esqueci quem foi, acho que foi o Thiago Maia. Mas nesse jogo, o São Paulo ele simplesmente entra numa formação completamente diferente. O São Paulo entra num 4-3-3, com Gabigol na ponta direita, Pedro e Bruno Henrique na ponta esquerda. A gente pensa assim, pô, beleza, são nomes que causam impacto no adversário, né? O Gabigol, o Pedro, o Bruno Henrique e tudo mais. Mas, cara, não justifica a escalação do Gabriel. O Gabriel tá numa temporada péssima. A gente falou aqui também até que ponto o Gabigol vem sendo importante. Aí hoje sai a notícia que o jornalista, que eu esqueci o nome, Maurício, se você puder buscar para mim, por favor, que inclusive foi até você que falou, que ele diz que o elenco, dentro do elenco mesmo, os jogadores já falam que quando o Gabriel tá em campo, o Flamengo joga com -1. O Flamengo não consegue ter a mesma efetividade, porque o Gabriel, ele não é mais um ponta, o Gabriel, ele não é mais um camisa 9, o Gabriel, ele não é um camisa 10, o Gabriel, ele não é nada em campo. E a gente vê muito isso. E a gente... Não é nada. A gente vê muito isso na pressão, por exemplo. Porque o Flamengo ele aposta muito naquela pressão onde cada jogador marca individualmente outro time, né? E aí, pra quem não entende muito o que o São Paulo tenta fazer, é o seguinte: o Eric Pulgar, por exemplo, ele tava marcando o meio do Flamengo nessa pressão. Quando tá esse encaixe, o Gabriel, que é o ponta, ele tem que fazer essa cobertura no meio campista do São Paulo, não o Eric Pulgar. E foi o que aconteceu. O Pulgar saiu para deixar esse jogador livre, só que o Gabriel Barbosa, que não estava fazendo nada em campo, não acompanhou. E o São Paulo toda hora tinha essa válvula de escape. A bola estava com o zagueiro, ia pro meio campista invertia na direita, que estava nula, porque o Gabigol não marcava, e aí o Wesley ficava sobrecarregado, e o São Paulo fazia muito essa troca do Nestor com o Caio Paulista. Os dois, hora era um, hora era outro, hora era um, hora era outro, tanto que o cruzamento pro gol do Caleri sai do Nestor na direita, não sai do Caio Paulista, que é o lateral. Então assim, cara, um jogo péssimo do Flamengo, tá? Um jogo péssimo do Flamengo, e que, mais uma vez, reflete o que é a temporada do Flamengo, uma temporada desorganizada, uma temporada sem planejamento, e o Gabriel é o reflexo disso, porque o Gabriel, ele é claramente o jogador, não sei se vocês concordam comigo, mas ele, pra mim, é o jogador que mais se acomodou ao passado. Porque, por exemplo, tem uma entrevista que ele fala... As declarações dele são todas referentes ao passado, pô. Perfeito, Vini. Todas as escalações são referentes ao passado, ele nunca fala nada. Aqui, ó, a notícia, rapaziada, o Maurício me mandou aqui, a do Fred Gomes, tá? Que é setorista do Flamengo, do GE, e que ele fala, há relatos até de jogadores falando, quando a gente joga com o Gabigol, a gente está com -1. Tenso. Não é. Sabe que é uma temporada absolutamente ruim dele, ruim mesmo, e é lamentável, cara. A torcida só tem a lamentar, perde aí um grande jogador num momento ruim, e isso pode afetar no futuro dele no Flamengo, porque, pô, um jogador que tinha tudo pra ser, já um grande ídolo da torcida do Flamengo, pode sair pelo portão de trás do Flamengo, deixando essa temporada assim, bem abaixo, porque, pô, declarações, posts nas redes sociais, atitudes dele em campo, debochando da torcida quando sai de campo, debochou da torcida saindo de campo, pouca gente falou. O que vocês acharam do beijo pra ele do Dorival? Cara, eu acho que isso aí eu não acho, tipo, muita gente criticou, mas eu particularmente não achei nada demais. Eu, na minha opinião, não achei nada demais. Não é não. Cara, Fala. Pode falar. Não, eu só ia ler um bagulho.
Não, cara, é tipo assim, e é complicado porque não é a gente acompanha futebol, a gente assiste os jogos, o LF é torcedor do Flamengo, eu não sou torcedor do Flamengo, mas eu assisto aos jogos do Flamengo para sempre trazer o melhor da informação aqui para vocês, a gente sempre prioriza em trazer o melhor para vocês aqui, e é aquilo, todo mundo tá vendo, até quem acompanha pouco futebol, o Gabriel não apresenta futebol nenhum, ultimamente. De centroavante ele não tem rendido. Quem tirar como ponta direita tendo que voltar para marcar, tendo recomposição. E aí o que acontece? O lado direito do Flamengo é nulo, porque o Wesley é um lateral muito ofensivo mesmo, toda hora ele tá na linha de fundo. E aí ele tem que voltar muito para marcar, o Gabigol não volta para marcar, e aí sobrou pro Vitor Hugo, que fez uma partida muito ruim por conta dessa responsabilidade de ter o lado esquerdo todo do São Paulo atacando e ele tem que se virar ali, porque o Wesley muitas das vezes está voltando para marcar e o Gabriel nem voltando para marcar tava, né? Sim. Tomou bronca do São Paulo durante o primeiro tempo e tal, até deu um miguezinho ali e voltou às vezes. Só que, cara, não dá. Contra-ataque puxado por ele, a bola, ele tentava fazer alguma coisa, tomavam a bola dele, marcação e tal. Ou seja, um jogador que estava nulo, foi anulado ontem. E, na verdade, foi nulo, né? Mais uma vez, porque mesmo quando não tem uma marcação especial para ele acaba não se destacando, né? Não, e falando sobre isso, antes do LF ler os comentários aqui, cara, a gente percebe como que o Vitor Hugo e depois como que o Everton Ribeiro também acabaram tendo que cumprir essa função do Gabriel, porque é o seguinte, o Sampaoli, quando o Flamengo estava no momento defensivo, ele subia o Gabigol, porque o Gabriel não estava rendendo na ponta direita, então ele subia o Gabigol, deixava o Flamengo com 2 atacantes lá na frente, e aí deixava esse espaço aqui na zona direita do campo, e quem tinha que cair por ali era o Vitor Hugo, e depois no segundo tempo quem tinha que cair por ali era o Everton Ribeiro. E aí, quando o São Paulo, por exemplo, atacava pelo lado direito, do lado esquerdo do Flamengo, o Bruno Henrique subia para fazer essa pressão e essa marcação também. Então o Flamengo ficava com 3 jogadores lá no ataque. O Flamengo do lado esquerdo, óbvio, o time estava todo postado, todo certinho, porque o ponto esquerdo estava na esquerda. Só que o lado direito estava completamente aberto, porque o Gabigol estava puxado pela direita para o centro, o lado ficava completamente exposto. Aí o Wesley, por exemplo, que é um lateral, o Vini falou, muito ofensivo, tinha que ficar. O Vitor Hugo, que foi escalado como meia, tinha que abrir pela direita. O Everton Ribeiro, a mesma coisa, tinha que abrir pela direita. No segundo tempo, o Flamengo até tenta algumas coisas a mais, justamente por isso, porque o Gabriel foi puxado para frente e o time se organiza, assim, com muitas aspas. O Flamengo tem até aquela chance com o Pedro, que sai do pé do Everton Ribeiro e tudo mais, mas assim, foi o que eu falei lá no começo com o Botafogo, é pouco, cara. É pouco. Você tem um time com investimento do Flamengo, com os jogadores que o Flamengo tem, é muito pouco. Foi o que eu disse, tipo assim, dado as devidas circunstâncias de investimento e também de animação, empolgação, né, da torcida, essa é sem dúvidas a campanha mais vexatória do Flamengo da história do clube, com certeza. Porque, tipo, tudo o dinheiro investido, os jogadores que chegaram, entendeu? Dos jogadores que já estavam e foram renovando o contrato e tal, jogadores que já são históricos, né? A gente não tem nem o que falar, só que, tipo, é a campanha mais vexatória da história pela quantidade de títulos disputados, pela expectativa criada em cima por todo mundo, imprensa, os antes, os torcedores, os próprios jogadores, tá ligado? Então, tipo, muito complicada a situação e a gente não imaginava isso. Se a gente falasse em dezembro de 22, pode o Flamengo ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil pro Dorival, e o Flamengo não ia ganhar nada em 2023, nada, irmão, nada. Iriam gargalhar da minha cara, entendeu? Iriam rir da minha cara. Então, tipo, é muito complicada a situação que o Flamengo se colocou, né? E é aquilo, tem diversos fatores. Tem falta de vontade, né, entre aspas, devido aos jogadores, porque eu acho que ninguém quer ser vice de uma Copa do Brasil, todo mundo quer ser campeão, só que tá faltando tesão nos jogadores em vestir a camisa do Flamengo e decidir os jogos. Muito se fala também sobre o técnico, o Vitor Pereira foi mal, o São Paulo tá vindo também muito mal, só que a gente tem que olhar pro topo da pirâmide, e lá em cima quem tá, infelizmente, é a diretoria. Cara, foi xingado, inclusive, né? Isso foi bizarro. Eu queria só... Maurício quer falar. Fala um negócio. Não se surpreendam se esse time ficar fora de Libertadores pra próxima temporada, tá? Não, acho difícil. Direto, Libertadores direto. Eu acho que G4, G5, esse time pode ficar fora. Eu acho. Depende se o São Paulo continuar, cara. Eu acho difícil porque se o São Paulo continuar, a gente pode ter essa vertente aí.
Mas ele saindo, por exemplo, o Flamengo sendo vice da Copa do Brasil, ele sendo demitido, eu acho complicado. Cara, Verdade.